A paz, prezados e prezadas, hoje é 1º de novembro, o ano 2021, e hoje é segunda-feira. Vamos conversar? O tema da nossa conversa de hoje é o pão que você precisa. O pão que você precisa. Este tema surgiu no meu coração a partir da leitura da oração do Senhor Jesus. A oração do Pai Nosso, a oração que ele ensinou aos seus primeiros discípulos e também ensinou a nós, a forma como orar. Aqui ele nos ensina as coisas que eu devo falar com Deus, as coisas que Deus deseja ouvir que eu diga para ele, as coisas que eu devo pedir a Deus. E uma delas é: eu devo pedir a Deus o pão. O pão que eu preciso, eu devo pedir a Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 11, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. O pão nosso. Por que o Senhor Jesus nos ensina a pedir a Deus o pão? Porque chegaria um tempo como este, em que vivemos um tempo de fome. Como assim, pastor? Sim, temos fome daquilo que é mais básico, que é o pão. A fome está nas grandes cidades, dos bairros nobres, chiques. A fome está nos sertões, nas periferias. A fome está nas potências, nos grandes países ou nos países mais pobres do mundo. A fome está em todo lugar. A fome, com a sua face horripilante, tem invadido casebres, apartamentos, condomínios de luxo, mansões, iates e até os jatinhos que cortam o céu do nosso país. Mas como assim? Me explique direito isso. Eu vou explicar. Tem faltado o básico, aquilo que eu chamaria de pão. Tem faltado o básico na vida do ser humano, sobretudo neste tempo, na pós-modernidade. O pão tem a ver com aquilo que todo ser humano deveria ter, inclusive os mais pobres. Porém, o que tem faltado é pão. O pão pode ser aquela gostosura que sai quentinha e cheirosa do forno e que dizem que engorda. Diz a lenda, não é? Que engorda. Ou o pão pode ser muita coisa. O pão pode ser tanta coisa. A verdade é que falta pão. E por falta de pão, do básico, o homem da pós-modernidade tentou substituir o básico com sofisticado. Tentou substituir pão com tecnologia. E eu vou explicar. Por exemplo, houve um tempo em que ter amigos era tão importante. Como era prazeroso dizer: eu tenho um amigo. Vivemos um tempo em que isso não é tão importante mais. A pessoa se orgulha em dizer: eu tenho seguidores. Tenho 1 milhão de seguidores. E quantos amigos? Nenhum. Isso não é importante. Importante é ter seguidores. O amigo seria o básico, o pão. O seguidor é a tecnologia que o ser humano, o homem pós-moderno, tenta trazer como oferta substitutiva e vantajosa. Os milhões ou milhares de seguidores são aquelas pessoas que nunca nos deram um abraço, que nunca choraram conosco, que nós não conhecemos o cheiro, o toque. Mas Jesus nos diz que nós precisamos de
de pão. Isso é tão importante. É tão pão que o Senhor Jesus disse assim, olha, para os discípulos e para mim também, para você também, ele disse, eu não vou te chamar de servo, você é amigo, eu vou te chamar de amigo. Pensa que coisa mais linda, o Deus do universo nos chamando de amigos. Isso é pão, isso é básico. Você que me ouve, você tem amigos ou você tem seguidores? Precisamos de pão, porque o pão passa longe das sofisticações de um mundo que se tornou tecnológico demais. O mundo precisa de pão. Eu penso que pão pode ser um abraço, esse abraço que nos foi negado agora na pandemia, não é? E ainda temos tanto medo do abraço, mas isso é pão. Isso é pão. O pão pode ser uma conversa boa, pode ser ao redor da mesa, embaixo de uma árvore. O pão pode ser essa conversa sem pressa, sem tempo. O pão pode ser um momento silencioso, sem os bips, os barulhos da tecnologia, dos celulares, dos computadores, dos tablets. Pode ser. O pão pode ser um momento de solitude desejado e programado. O pão pode ser um tempo de fazer nada ou de nada fazer. O pão pode ser o amor expresso com sinceridade e verdadeiro interesse. O pão pode ser aquela amizade desinteressada, quando o amor mútuo é que nutre e alimenta o estar junto. O pão pode ser aquela escuta honesta. O pão pode ser aquele respeito dado e recebido. São coisas básicas. E tem faltado tanto. O pão pode ser toda forma de expressão de carinho, de amor, de mutualidade no querer bem. É básico. O pão pode ser uma família reunida ao redor da mesa sem os celulares. O pão pode ser aquela contação de história para o filho, para a filha, antes de dormir. Como isso é básico, mas como tem faltado. Os pais têm substituído a contação de histórias pelo tablet. Coloca o tablet na mão do filho. Mas o básico é sentar com o filho, olhar nos olhos, segurar na mãozinha, abraçar e criar um mundo de fantasias lindo que une pai e filho, pai e mãe. Enfim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nos dê aquilo que é básico, Deus. O pão pode ser aquele pãozinho mesmo, fresquinho, quentinho, saindo do forno, direto para a mesa, mas o pão nunca será apenas pão. Na sua oração, o Senhor Jesus nos incentiva a pedir o pão, na certeza de que quando pedimos pão, Deus não nos dá serpente, Deus nos dá pão. E às vezes a tecnologia é serpente. Nós precisamos de pão. Tem pais que o filho pede pão, ele coloca celular, computador e tablet na mesa, na mão do filho. Jesus nos ensina a pedir pão, dizendo, se você pedir pão, Deus não vai lhe dar uma serpente. Vamos orar? Eu quero orar por você, que está faminto e carente de pão. Pai eterno, nos ajude nesse tempo. Nos ajude, Pai. Nós queremos pão da amizade, do amor, do respeito, dos relacionamentos saudáveis, profundos e duradouros.
Atende essa pessoa, Pai, que está carente de pão, carente de um abraço, de um amigo, de uma presença humana, de respeito. Atenda esse coração faminto neste momento de oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.